mercado de açúcar e álcool e etanol, vamos falar com Orlando Mansur, que é diretor financeiro da usina Santa Terezinha, está aqui comigo no estúdio da CBN, no estúdio móvel CBN. Oi, tudo bem, Orlando? Como vai? Boa Tudo tarde. bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui Eu que e agradeço podemos pela conversar sobre entrevista. isso. E como é que é o mercado de açúcar e de etanol? Como é que está? A usina Santa Terezinha é uma exportadora de açúcar, é isso, Sim, sim. né? Principalmente de açúcar, né? 100% do açúcar que a Santa Terezinha produz, ele é exportado através de um corredor logístico que nós temos, o transporte ferroviário daqui até Paranaguá, e em Paranaguá tem a exportação via navios, né? Via exportação marítima. Como é que está esse mercado? Vocês... Olha, assim, o preço do açúcar, ele tem reagido muito positivamente, né? Existe uma certa demanda maior pelo açúcar no mercado mundial, que já cresce conforme o crescimento populacional do mundo, mas a oferta tem sido reduzida, especialmente ano passado, por efeitos climáticos na Índia, né? E aqui o Brasil conseguiu responder muito bem, né? Só para você ter uma ideia, o Brasil é responsável por 50% do mercado mundial, do comércio mundial de açúcar. 50%? 50%, e 20% da produção total de açúcar no mundo, né? Então, o Brasil tem uma influência muito grande nesse mercado. E com isso, ano passado, que foi uma safra muito positiva, e nós fomos abençoados por preços também muito positivos, né? Então, acredito que as usinas no Brasil inteiro tiveram realmente um bom resultado ano passado com relação ao açúcar. E a expectativa é que esse resultado positivo se mantenha até quando? Qual é a expectativa para esse ano, até o final do ano? Olha, para esse ano, houve uma certa deficiência hídrica no Brasil nas primeiras semanas, na última semana de dezembro, nas primeiras semanas de janeiro. Com isso, houve uma pequena revisão da estimativa de safra de cana para 24, 25, em torno de 610 milhões de toneladas de cana. Isso vai fazer com que realmente a produção de açúcar seja um pouquinho abaixo do que se esperava para esse ano, mas os preços, ainda assim, mesmo preços de longo prazo, eu digo para 25, 26, continuam muito estáveis, né? E isso denota que o equilíbrio de oferta e demanda no mundo está bem equilibrado, digamos assim. Vocês acompanham que bolsa de valores? Os preços do açúcar são negociados, são contratos em Nova York, são contratos futuros de preço, né? Sempre em Nova York. E aí, então, vocês têm que ficar acompanhando constantemente. Sim, sim. Uma das características desse setor que realmente que ajuda muito, inclusive, as usinas no Brasil como um todo, não só a Santa Terezinha, é que você tem a possibilidade de vender o preço, né? Ou seja, você trava o seu preço para um futuro de médio ou até de longo prazo mesmo, como eu falei, por exemplo, 2026. Com isso, você consegue definir a sua perspectiva de receita, né? E aí o grande trabalho é ser eficiente em custos, né? Como é o caso da Santa Terezinha. E vocês vendem para que regiões do planeta? Ou para todas, né? Como o açúcar da Santa Terezinha, ele ainda não é o açúcar pronto para consumo humano, ele precisa ainda ser vendido para uma refinaria, que vai passar pelo processo de refino, e para que ele seja produzido, seja próprio para consumo humano. Essas grandes refinarias estão no Oriente Médio ou Ásia, então esse geralmente é o nosso destino, mas a gente também exporta para a África, para a Europa, alguma coisa, Índia também bastante, então assim, China, esse é o grande destino, é o mundo inteiro praticamente. Você falou que depende muito também de custos, né? Dos custos, você tem Sim. que equilibrar os custos para poder, né, fazer com que seja rentável o negócio, né? Mas e a logística? Os custos da logística? Porque no Brasil há a questão da logística, né? Que é sempre um gargalo, né? Sim, sem dúvida. Ano passado foi um ponto bastante importante, né? Nós tivemos além de uma safra muito positiva em açúcar, especialmente nesse corredor de exportação, como eu comentei, ferroviário aqui no Paraná, teve uma competição muito grande com grãos, porque também houve uma super safra, né, de soja. Então, isso trouxe complicações operacionais, especialmente no porto de Paranaguá, e um dos resultados disso foi que alguns dos embarques nossos de açúcar foram postergados agora para janeiro e fevereiro, que geralmente acaba acontecendo até final de dezembro. Para esse ano, o início do ano ainda está controlável, mas a gente espera que a gente continue enfrentando alguns gargalos de logística
nesse ano também. E vocês têm planos de aumentar o número de compradores? Existe alguma estratégia nesse sentido? Assim, no nosso caso, o nosso grande planejamento da usina Santa Terezinha para o longo prazo é aumentar a produção de cana. A gente tem uma expectativa de que saia de aproximadamente 11 milhões de toneladas para 16 milhões de toneladas em 4, 5 anos. E isso passa por melhoria de produtividade no nosso canavial, né? Eventualmente em aumento de terras, mas aí mais para frente, não nesse momento. A gente ainda tem bastante para ganhar em produtividade. E aí, com isso, mais cana, mais açúcar e mais etanol para serem produzidos, né? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Obrigado. Nós conversamos com o diretor financeiro da usina Santa Terezinha, Orlando Mansur.